Bom dia! Nordeste Acontece começando agora aqui pela Band e a partir de hoje retornando ao horário original, 9h30 da manhã de sábado, após o horário de verão. No programa de hoje vamos destacar a visita da presidente Dilma Rousseff ao Ceará. Vamos mostrar também uma reportagem muito bacana com o poeta, arquiteto e compositor Fausto Nilo. Para começar, vamos mostrar uma reportagem com Ademar Gondim, presidente da Etufó, sobre mobilidade urbana em Fortaleza. Muito bem, e mobilidade urbana é um tema super atual no Brasil inteiro, no Nordeste e também em Fortaleza, claro. E para falar desse assunto, neste primeiro bloco, eu estou aqui com Ademar Gondim, que é presidente da Etufó, que está preparando a implantação de um novo sistema de transportes públicos para ônibus e transporte público de uma forma geral, vans e táxi, enfim. Doutor Ademar, esse projeto, esse sistema de Fortaleza, ele está sendo implantado nesse momento por algum motivo especial, ou, por exemplo, a Copa do Mundo, ou é um sistema que já havia sido pensado e a cidade, nesse momento, carece desse sistema? Bom dia. Bom dia. É um sistema que já é conhecido, já é de domínio público, já foi experimentado em outras cidades. O Rio de Janeiro, por exemplo, já trabalha com isso. Teresina, recentemente, implantou na sua avenida principal esse sistema. E é um sistema que privilegia as faixas de tráfego. Dentre as faixas de tráfego, ela escolhe uma para priorizar o transporte público, particularmente os ônibus, as vans e os táxis com passageiros, tendo como objetivo priorizar o transporte público frente ao transporte particular e o coletivo frente ao individual, de acordo com a nova Lei da Mobilidade Urbana, que foi sancionada no dia 3 de janeiro de 2012, que é a Lei 12.587, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Então, Fortaleza está apenas aplicando essa lei, implementando essa lei, dentro de uma necessidade que a cidade tem hoje, no sentido de priorizar as vias existentes para o transporte público. As pessoas que circulam por Fortaleza, nos seus carros particulares ou mesmo de ônibus, elas têm cada vez mais reclamado dessa questão da mobilidade, muito trânsito e tal. Esses dias, eu conversando com a prefeita Luiziane Lins, fiz essa pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. A questão de mobilidade urbana é um problema das grandes capitais? A gente vê São Paulo, por exemplo, Nova York, enfim, as grandes cidades do mundo, onde esse problema já existe há mais tempo, ainda com pouca solução. É um tributo que o morador da grande cidade tem que pagar, enfrentar esse trânsito pesado nas grandes cidades, principalmente em alguns horários? Olha, isso aí é como você disse, é um tributo que a pessoa que mora em cidade grande tem que se ajustar, ou então, como você utilizou a expressão, pagar. Tá? Porque os investimentos necessários para a infraestrutura, para lhe dar deslocamentos rápidos, são investimentos significativos. E há uma competição por recursos. Então, você está competindo com a educação, com a saúde, com segurança e com a infraestrutura urbana. Né? O tripé que sustenta o deslocamento das pessoas é qual? São as vias, são os veículos e são os passageiros. Né? São as pessoas. E as pessoas mudaram, ao longo dos últimos 50, 100 anos, totalmente a sua forma de viver. Eu gosto de citar como exemplo a minha família mesmo, meu avô. O meu avô viveu de 1888 a 1951. Né? E a vida dele se resumiu, talvez, a uma circunferência com um raio de 150 quilômetros. Ele morava no interior, tinha algumas propriedades, criava gado, fazia uma agricultura. Ali mesmo ele vendia o seu produto e ali mesmo ele viveu. A minha família, a minha estrutura familiar, éramos eu, 4 irmãos. A minha mãe não trabalhava, ficava na residência. A pessoa que trabalhava na nossa casa morava conosco, então também não precisava fazer deslocamentos. O colégio que eu e meus irmãos estudávamos não ficava a uma distância maior de 400, 500 metros da nossa casa, então nós íamos caminhando e voltávamos caminhando. Hoje as escolas são mais distantes,
as pessoas precisam se deslocar para ir para a escola, a família trabalha, o pai e a mãe, então o pai precisa fazer deslocamentos, a mãe precisa fazer deslocamentos. As pessoas que trabalham nas nossas casas não moram conosco, moram em outros bairros. Basicamente. São diaristas, então todas essas pessoas têm que se deslocar dentro do espaço urbano, que é um espaço delimitado, né? E Fortaleza é uma das cidades que tem maior densidade urbana, e esse deslocamento tem que ser necessário em determinados horários. Então é natural que dentro de determinados horários o sistema trabalhe sobrecarregado. E existem grandes investimentos sendo feitos. Aqui em Fortaleza, nós temos aí o Metrofó em fase de conclusão no Eixo Sul, temos a linha leste em implementação, a presidente passou recentemente, liberou um recurso para implantar a linha leste, temos o VLT ligando 2 bairros importantes aqui, a Parangaba e o Mucuripe, e temos a linha oeste, que também está em operação. Paralelamente a isso, a Prefeitura faz investimentos pesados no sistema urbano para priorizar o BRT, que é o sistema de ônibus com faixas segregadas, veículos de grande capacidade e pagamento pré-pago. Então, o pagamento da passagem sendo feito de uma forma antecipada para aumentar a velocidade do desembarque, de embarque e desembarque. Então, enquanto isso não é feito, é que a Prefeitura de Fortaleza, aproveitando já a própria infraestrutura existente, está, nesse momento, fazendo uma consulta à população, para que a população possa opinar, dentre 5 alternativas, qual seria a primeira que nós faríamos a implantação destas faixas prioritárias dentro dos corredores. Bom, estamos conversando neste primeiro bloco, hoje no Nordeste Acontece, com o doutor Ademar Gondim, que é presidente da Etufor, a respeito de mobilidade urbana e também sobre esse novo sistema que será implantado em Fortaleza. Antes, porém, doutor Ademar, eu queria fazer uma referência à sua linha de raciocínio em relação à questão das superpopulações das grandes metrópoles. Há alguma corrente de pensamento que entende que as cidades sem planejamento urbano, ou um planejamento urbano mais adequado, como Fortaleza ou Recife, por exemplo, que a gente conhece bem, elas são mais prejudicadas por esse tipo de serviço. Entretanto, a gente vê, por exemplo, Brasília, que é uma cidade que foi planejada e tal, com algumas dificuldades também. São Paulo, então, parece uma coisa assim, meia que da cultura do brasileiro, dá preferência ao carro ao invés do transporte público, ou é basicamente a questão do transporte público brasileiro que ainda não é de boa qualidade e não transfere aquela confiança necessária para o usuário? Bom, eu não concordo quando se diz que o transporte é de baixa qualidade e que é isso que faz com que a pessoa utilize o transporte particular. O que faz com que a pessoa utilize o transporte particular é o baixo custo de usar o veículo. Eu estava um dia conversando com um empresário no Rio de Janeiro, a empresa dele tem um escritório na Avenida Rio Branco. O aluguel de 2 garagens que ele paga é mais caro do que o aluguel de 4 salas no prédio, certo? Então, o preço, enquanto o estacionar ainda for barato, as pessoas vão priorizar o transporte particular, porque isso é natural. Eu não vou deixar de sair do meu carro na minha casa, né, para sair da minha casa na hora que eu quero, sem pegar sol, particularmente aqui no Nordeste, que o clima é quente, e me deslocar até outro local e chegar lá, eu abrir mão do meu carro, a não ser que o custo desse estacionamento seja tão elevado que saia melhor para mim ir de ônibus. Porque é isso que faz com que as pessoas utilizem o transporte coletivo público. É uma questão financeira. No cenário que nós vivemos hoje, e aí é verdade, eu pegar um ônibus e ir na mesma velocidade que o veículo particular vai, isso não é estímulo para eu deixar meu carro em casa. Então, quando a gente trabalha com uma faixa exclusiva ou com uma faixa prioritária, qual é a nossa esperança? É que a pessoa que está presa num congestionamento vai olhar para o lado e vai ver um ônibus passando e indo embora. O esforço que a Prefeitura de Fortaleza está fazendo nesse momento é de ofertar um transporte público rápido, confortável e seguro. Muito bem, então vamos agora sim falar a respeito desse serviço
que é o BRS, né? Que é o serviço que o doutor Ademar vai explicar para nós. Vai funcionar a partir de quando? Como vai funcionar isso? Bem, o nosso cronograma é a partir dessa consulta, nós verificarmos qual foi o eixo que a população escolheu. A partir daí, a Prefeitura reúne a AMC, que é a Autarquia Municipal de Trânsito, a Secretaria da Infraestrutura e a Secretaria Regional, e a Empresa de Transporte Urbano, para nós estabelecermos os procedimentos físicos que vão ter que ser implantados, a sinalização que vai ter que ser implantada, a educação, a orientação das pessoas com relação a essa circulação, para que a gente possa, então, fazer uma implantação junto com a educação e só posteriormente que teria uma fiscalização punitiva, digamos assim. Mas é importante que cada um entenda o seu papel dentro desse sistema viário e que obedeça à sinalização. Eu vou lhe convidar para a gente ir ali na prancheta, para você explicar para a gente didaticamente em que ruas, em que avenidas serão feitas essas alterações e faixas, enfim. Vamos lá? Bora. Bom, estamos aqui com o doutor Ademar, ele vai explicar didaticamente aqui no seu quadro como vai funcionar o serviço. Vamos lá, doutor. Então, uma avenida que, por hipótese, tenha 4 faixas, né? Então, você teria aqui a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa, e aqui o passeio. Esse aqui seria o exemplo do Bezerra de Menezes, por exemplo. Bezerra de Menezes, por exemplo. Aqui nós teríamos o canteiro central, tá? A direção de deslocamento seria essa. Então, nós teremos 4 faixas de tráfego aqui. Sentido Calcaia. 3, 4. Pode ser um sentido qualquer para lá. Tá. Então, as 2 faixas da direita, elas seriam para ônibus, vans e táxis com passageiro. Apenas com passageiro. Esse detalhe do passageiro, explique para a gente. Porque é o seguinte, partimos do princípio que se a pessoa pegou um táxi, ela deixou o seu veículo em casa. Então, se ela deixou o seu veículo em casa, ela está beneficiando a circulação dos demais. Tá? Então, nessas 2 outras faixas, apenas os veículos particulares iriam circular. O detalhe é o seguinte, nem o veículo particular pode passar dessa divisão e nem o veículo público de transporte passageiro, quer seja, porque esse ônibus e essa van, ela pode ser urbana, intermunicipal e até interestadual. Então, ela terá como os ônibus, né? Prioridade, exatamente. Os ônibus e as vans, eles têm essa prioridade aqui. Agora, eles também não podem passar para cá. Se eles passarem para cá, também eles serão penalizados. Obviamente que há uma demarcação uma sinalização horizontal mediante pintura. Então, isso aqui é que diferencia daquela faixa exclusiva. Porque a faixa exclusiva tem um obstáculo físico. Né? Tem um bloco de concreto, uma coisa assim. Agora, aí você perguntaria, se eu estou aqui no meu carro particular e preciso entrar numa rua que está aqui, o que é que eu posso fazer? Bom, você tem até 100 metros antes, você pode passar para essa faixa aqui, para poder acessar a rua que você vai ter esse destino. Obviamente que haverá aquele período educacional, instrutivo, haverá, né? Exaustivamente, né? O objetivo aqui é educar a população a dar prioridade para o transporte público. E um detalhe que chama a atenção, as motos não podem trafegar aqui. A moto não? Moto não, tá? Porque moto é transporte individual. É. E nem bicicletas, né? Isso aqui é para o transporte público. Vamos pegar um exemplo, uma via de 3 faixas, por exemplo, né? Como Bom, Antônio se Salles. tiver 3 faixas, qual é a ideia? A faixa da direita, essa faixa aqui seria a faixa dos ônibus, né? A faixa dos ônibus. E o detalhe seria que quando houver uma parada de ônibus aqui, uma parada, e que um ônibus estiver estacionado, e houver necessidade de haver uma ultrapassagem, aqui teria o que a gente chama de baia invertida. O transporte público teria a possibilidade de invadir a faixa de tráfego dos veículos, de forma que ele possa fazer essa ultrapassagem. Aí o veículo de passageiro teria que esperar aqui a passagem desse ônibus.
Doutor Ademar, essas consultas à população, elas estão sendo feitas nos terminais? Onde estão sendo feitas? Ela pode ser feita através do preenchimento dessa ficha, que está sendo entregue nos terminais de integração, onde estão listados as 5 opções: Antônio Bezerra Centro, Antônio Bezerra Messejana Via Perimetral, Lagoa Centro, Messejana Centro e Leste-Oeste Centro. Ou então no site da Prefeitura de Fortaleza, www.fortaleza.ce.gov.br/etufor, onde a pessoa poderá fazer sua opção. Essa consulta às pessoas, até que ponto vai influenciar? Você já deve ter os dados de necessidade das vias mais congestionadas também, né? Nós temos vários, e a consulta tem por objetivo, talvez o objetivo principal dessa é justamente levantar a discussão, né, que o programa aqui está fazendo isso, né? Envolver a população entender qual é a razão, né? Então, aquela pessoa que está sentada no ônibus vai olhar para o lado e vai ver o carro parado numa faixa. Então, quer dizer, eu estou ganhando tempo, né? E nós esperamos que ganhe muito tempo. Muito bem, vamos esperar que na prática funcione, que as pessoas que são usuários de transporte público possam opinar, ajudando a Etufor nessa decisão de implantação. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado, nós agradecemos aqui a participação do programa e ficamos à disposição. Você que está nos assistindo até agora, fique aí com os destaques desta semana. E os destaques desta semana ficam por conta da visita da presidente Dilma Rousseff ao Ceará. É a sua terceira visita ao nosso estado após a sua posse. Pela manhã, e debaixo de muita chuva, a presidenta Dilma Rousseff iniciou sua agenda visitando as 2 estações do Metrofó, localizadas em Maracanaú. Em seu pronunciamento, ela anunciou a liberação de mais 2 bilhões de reais para a conclusão dessa obra, que se arrasta há mais de 15 anos, mas deverá ser concluída até junho deste ano. Pelo menos o trecho visitado, que vai de Pacatuba a Parangaba. No início da tarde, a presidenta cumpriu mais 2 compromissos. Visitou o Eixão das Águas, em Caucaia, e sempre acompanhada da prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, e do governador do Ceará, Cid Gomes, visitou o projeto Vila do Mar, na Barra do Ceará, uma das obras do PAC. De lá, ela seguiu para Recife, onde também visitou obras e anunciou liberação de recursos.